Paz do Senhor para a igreja. Glórias a Deus, aleluia. Quantos estão felizes com Jesus nesta manhã? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos sentiram a presença de Deus nos louvores aqui, em nome de Jesus? Ainda de pé como estamos, irmãos, perdão. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, no Evangelho segundo Lucas. Glórias a Deus, aleluia. Do Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Todos acharam? Eu vou ler para ganharmos tempos. A epígrafe do texto diz: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aceitar a igreja em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu queria desde agora no início ainda, as pessoas que estão assistindo pela live, que estão em casa, aqueles que se possível, pegue a sua Bíblia aí e acompanhe conosco essa aula nessa manhã, amém? Se for possível. Às vezes nós estamos em casa um pouco distraídos, estamos diante do celular, ouvindo a live, mas não pegamos a Bíblia para acompanhar. Como é uma aula, então eu pediria que, se possível, pegue uma Bíblia aí para acompanhar nós nesta manhã, amém? Deus tem uma palavra em teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Já nos alegrando nesta manhã com os louvores aqui entoado, cantado pelo irmão Mateus, sentir a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero atentar para a igreja em 2 versículos do texto que nós lemos, do verso 41 e verso 42. Vocês ainda estão com a Bíblia aberta aí? Verso 41 e verso 42, que diz: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amarás mais? Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse dar um tema a essa aula nesta manhã, o tema seria: um credor e 2 devedores. Um credor e 2 devedores. Louvado seja o nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu meditei nesse texto, para estar ministrando aqui nesta manhã, quando eu comecei a pensar nesse texto, naturalmente vem em nossos corações a nossa vida, né? O nosso passado, como nós éramos antes, né? Ou como nós somos hoje, a nossa estrutura. E é muito tremendo quando nós lembramos de onde o Senhor nos tirou e o que o Senhor fez em nossas vidas, como o Senhor nos perdoou. Não foi bem que normal olhar para um texto desse e lembrar no primeiro dia que eu senti que Deus perdoou meus pecados. É quase que natural. Quando eu olho um texto semelhante a esse, onde eu vejo que o Senhor perdoando o pecado de alguém, ministrando perdão sobre alguém, eu lembro quando me senti que Deus tinha perdoado. Uma noite eu tinha entrado numa igreja, levantado a minha mão e aceitado Jesus como Salvador. E eu fui para casa pensando assim, agora eu sou crente, meio diferente, agora eu sou crente. Parecia que tudo estava mudado, só que eu não estava entendendo muito bem. E eu deitei para dormir com aquele pensamento no meu coração, agora eu sou crente, agora eu sou crente, agora eu sou crente, agora eu sou crente. Mas quando eu acordei pela manhã, é como se eu sentisse uma limpeza imensamente por dentro. É como se eu sentisse que dentro de mim saísse sujeiras absurdas. Eu me senti tão leve naquela manhã, eu senti que Deus de fato tinha me perdoado e tinha me aceitado. E um dos pensamentos que veio no meu coração foi: por que eu não aceitei Jesus Cristo antes? Eu já tinha 27 anos, por que eu não aceitei Jesus Cristo antes? Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui nessa história que um fariseu de nome Simão convida Jesus para entrar em sua casa, para ir comer em sua casa. E o Senhor então vai até a casa desse Simão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que enquanto Jesus estava na casa de Simão, uma mulher chegou por trás dele, do Senhor Jesus, e começou então a molhar os seus pés, lavar os seus pés com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que ela pegou um unguento e começou a lavar os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com um unguento. O primeiro ponto dessa história é que o Senhor estava na casa de um pecador e uma outra, aparentemente pecadora, uma mulher pecadora entra também. Tinha mais pessoas na casa, mas o texto que Lucas retrata, ele fala desses três personagens: do Senhor, de Simão, o fariseu que havia convidado Jesus, e da mulher pecadora. Esses três personagens, o Senhor e esses dois pecadores. Louvado o nome do Senhor. Olhando para esse texto, vendo que Simão, mesmo tendo Jesus Cristo em sua casa, mesmo tendo Jesus Cristo sentado à sua mesa, mesmo tendo o Senhor Jesus Cristo na sua presença, ele não reconheceu a oportunidade que tinha diante dele. É como se mesmo o Senhor estando presente na casa de Simão, ele não sentiu como deveria sentir a presença do Senhor. Ele não foi grato por aquela oportunidade, por aquela presença. Muitas vezes nós estamos na igreja e as pessoas falam assim: o fogo está caindo, Deus está tocando em A e B, e nós estamos sem sentir nada. Acontece, mas muitas pessoas parece que eles não sentem nunca. É como se eles estivessem desprovidos de sentir a presença de Deus. Os corações deles estão tão longe, eles rejeitam a oportunidade que lhe é dada quando o Senhor está presente. Eu estava com um amigo meu ontem, um rapaz que trabalha comigo há mais de 10 anos, e eu sempre falo de Jesus para ele. A esposa dele é crente, mas ele não. E ele ontem falou para mim o seguinte: irmão Dorival, quando eu vou na igreja, eu não sinto nada, eu não sinto desejo de estar ali. Eu ouço a palavra, mas eu não me vejo sentado no púlpito. E eu sou um pouco duro nas palavras, né? Mesmo sendo amigo, você tem um pouco mais de liberdade. E eu falei: eu entendo você, porque você não sente nada, eu entendo. Na verdade, a palavra do Senhor é para aqueles que estão vivos. Se você está morto em seus pecados, se você ainda não nasceu de novo, você não vai entender. Eu mesmo fui na igreja inúmeras vezes antes de nascer de novo e eu não sentia também muita coisa. Eu ouvia, eu gostava, não gostava, mas não sentia. Mas mesmo aqueles que estão mortos em seus pecados, que ainda não nasceram de novo, há alguns que até gostam de ouvir. Mas Jesus diz: os seus corações estão longe dele. Eles rejeitam a oportunidade que lhes é dada. O Espírito Santo está falando aos corações e eles até gostam de ouvir, mas os corações deles estão em outras coisas. Eu, conversando com esse amigo meu, eu falei: de fato, eu entendo você. Porém, isso só acontece porque o teu coração está longe de Deus, porque você ainda não nasceu de novo. Eu costumo repetir uma frase que Cristo diz aos judeus que eu ouvi ele. Jesus diz: se vocês obedecerem o que eu vos mando, pela mesma lei, saberá que é de Deus.
Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando vocês colocarem em prática a minha palavra, quando vocês se converterem, vocês saberão que o que eu ensino é de Deus, que o que eu ensino é a verdade, vocês andarão pelo caminho. Eu costumo citar dessa forma: olha, você só conhecerá o Evangelho quando você começar a praticá-lo, quando você começar a andar no Evangelho, quando você nascer de novo. Enquanto isso não acontece, você talvez critique, talvez entenda como se não fosse nada, talvez não tenha a devida importância. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto vimos que Jesus Cristo está na casa de Simão, e é uma rica e gloriosa oportunidade de Simão ali reconhecer que é pecador e prostrar-se diante do Senhor e aceitar e receber de Cristo o perdão. Todavia o coração de Simão estava tão cheio de dúvida que quando a mulher reconhece a oportunidade, mesmo aparentemente parecendo que ela não era para estar ali, mas ela sabia que Cristo estava ali e entrou para adorar o Senhor. Ela reconhecendo a oportunidade, sentindo a presença do Senhor de maneira tão gloriosa, se condoeu-se tanto de sentir que é pecador e prostrou-se diante do Senhor e começou a beijar os pés. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que reconhecer a oportunidade que nos é dada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entrando aqui pela manhã, sentado ali, enquanto o irmão Mateus louvava, eu senti tão gloriosamente a presença do meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é maravilhoso. Mas muitas pessoas não reconhecem essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto isso, Simão, mesmo tendo Jesus na sua casa, ele olha e disse: se este fosse profeta, bem saberia que aquela que lhe toca é pecadora. Louvado seja o nome de Jesus. É meio que natural as pessoas que não conhecem a Deus criticar a igreja, o evangelho, o caminho, criticar os cristãos, falar aquilo que não entende, falar daquilo que não entende, daquilo que não compreende. Jesus diz: errai por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Simão fala consigo mesmo, talvez ele pensou, talvez falou um pouquinho mais alto, mas o texto diz que ele fala consigo mesmo. Jesus, conhecendo os corações dele, chama Simão e fala assim: vou te falar algo, Simão, deixa eu só ler o texto aqui. Uma coisa tenho a te dizer. Então Simão olha para o Senhor e diz: diz-me, mestre. E o Senhor conta essa história. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoe-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? Essa história o Senhor vai falar para Simão. Exatamente quando ele questiona se Jesus Cristo é profeta. Se ele fosse profeta, saberia que a mulher que lhe toca é pecadora. Então o Senhor conta essa história. E é nessa história que eu quero parar um pouquinho para ministrar nessa manhã. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir para o irmão abrir muita Bíblia hoje, porque eu fiquei muito nesse texto, então não tenho muito tempo para ver outros textos. Amém? Nesse texto vimos 2 devedores. Na história que o Senhor conta a Simão, vemos 2 devedores. O Senhor conta essa história exatamente pelo fato de estar na casa de Simão e ter Simão e a mulher a qual ele questionava, dizendo que era pecadora, e questionava, dizendo que não era lícito ao Senhor Jesus permitir que ela lhe tocasse. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor conta essa história para ilustrar exatamente o que aconteceu naquele ato, o que estava acontecendo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a história diz que existiam 2 pecadores, porém um devia 500 e o outro apenas 50. O primeiro ponto da história é que há uma diferença entre esses 2 pecadores. Um lhe devia 500, o outro devia, aquele credor, 50. Louvado seja o nome do Senhor. E isto certamente é um ponto crucial. O Senhor está dizendo a Simão que os 2 eram devedores, porém um devia mais e o outro devia menos. Todo homem, se olharmos friamente, olharmos segundo o texto sagrado, sabemos que todo homem ele é pecador. Todo homem peca. Segundo eu creio que depois que desenvolve uma agência moral, nos primeiros meses ali, ele já começa a pecar. Então todos são pecadores de fato. Porém é fato, e a Bíblia relata, como se houvesse níveis de pecados, né? Como se houvesse culpabilidade diferente. Biblicamente falando, Jesus disse que quando Jesus visita Jerusalém, Jesus fala assim: ai de ti, Gorazim, ai de ti, Betsaida,
que se em Tiro e em Sidom tivesse tido a oportunidade que vós tiveram, eles teriam se arrependido? O Senhor está dizendo o seguinte: olha, vocês que tiveram maior oportunidade, vocês que me viram pregar, curar e não se arrependeram, têm maior culpa do que aqueles que não me viram. Ou seja, literalmente não é um pecadinho ou um pecadão, mas o nível de conhecimento que temos acerca de Deus vai dizer que a nossa culpa pode ser maior do que a culpa daquele outro que não teve nenhum conhecimento. Eu fui falar que os filhos dos cristãos, se viveram a vida ímpia, se não aceitarem Cristo como Salvador, terão maior culpa do que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Porque na medida de luz que recebemos, na medida de conhecimento que temos, somos maiores culpados se cometemos pecado do que aqueles que não tiveram nenhum conhecimento, nenhuma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia declara que Jesus Cristo chora em Jerusalém, olhando para Jerusalém, e diz: como eu quis, como galinha, juntar os seus pitinhos, como eu quis juntar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês rejeitaram a oportunidade que lhe foi dada. Louvado seja o nome do Senhor. Então há uma diferença. Não dá para dizer que todos têm, que o pecado é igual para todos. Há aqueles que vivem uma vida de crime, sorrindo, de prostituição, de desgraça, fazendo tudo que não convém, e há outros que vivem uma vida aparentemente honesta. Um e o outro são pecadores, mas é fácil dizer que um deve mais e o outro deve menos. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que os dois sejam pecadores, e a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, é independente de nível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro uma vez, conversando com um ex-patrão meu, que eu trabalhei com ele de 2007 a 2010, e quando eu conversava com ele, ele falava assim: então, Dorival, eu acho que Deus não vai me condenar, não vai me mandar para o inferno. E eu perguntei: por que você acha isso? Porque eu sou uma pessoa boa, eu pago meus impostos, eu faço tudo certinho, eu não preciso ser crente para ir para o céu, segundo ele falando, né? E aí eu não lembro muito da conversa, foi um pouco longa, foi um pouco extensa. E de fato eu falei para ele assim: de fato, talvez Deus não te condene, se você nunca cometeu pecado, então Deus não vai te mandar para o inferno, certamente que não. E ele parou um pouco: como assim nunca cometi pecado? Eu falei: você está dizendo que Deus não pode mandar você para o inferno, se você acha uma pessoa boa. E de fato as pessoas só não irão para o inferno se nunca cometeu pecado. Então certamente ele percebeu que tinha cometido pecado, porque todo mundo sabe que é devedor, que é pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que nos manda para o inferno, ainda que o juiz supremo dê a sentença, são os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ponto diferente, o ponto de diferença entre esses dois, que devia aquele credor, era o tamanho da dívida, o nível do pecado. O Senhor está falando para Simão, e aparentemente o Senhor quer dizer o seguinte: olha, se esta mulher que tu disse que é pecadora, de fato ela era pecadora, ela pecou muito mais do que você, então ela deveria mais do que você, mas você também é pecador, você também deve, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto da história desses dois credores é que o Senhor diz o seguinte: e não tendo eles com que pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou sair um pouquinho para o lado aqui, vai ficar melhor para mim. A questão é: a Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, e que nenhum homem na terra consegue pagar pelos seus pecados. A história desse credor diz que, ainda que um devia menos e o outro devia um pouco mais, ou mais, 10 vezes mais, nenhum dos dois tinha condição de pagar a dívida. Em relação àquela dívida, eles estavam como sendo falidos. Ou seja, por mais que ele vendesse as suas vidas, por mais que vendesse os seus filhos, por mais que vendesse tudo que tinha, eles não conseguiam pagar aquela dívida. Então o ponto principal é que nenhum dos dois tinha condição de pagar. Literalmente, aqueles pecadores e aqueles devedores em relação à dívida dele eram como sendo falidos. Nada tinham para pagar, não tinham condição jamais de pagar-lhes a dívida. Jesus está dizendo o seguinte: olha, tanto você, Simão, quanto ela, vocês não têm condição de pagar pelos seus pecados. Vocês não têm condição de pagar a dívida. Por mais que vocês tentem, por mais que vocês, façam o que quiserem fazer, uma vez que pecou, diz o texto que o salário do pecado é a morte, a paga pelo pecado é a morte. Como está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então este começa um ponto de comum entre os dois pecadores. Nenhum deles tinha condição de pagar
pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Um devia mais, outro devia menos, mas a questão é que não havia nada que eles pudessem fazer para pagar pelos seus pecados. E assim está o ser humano, e assim está toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E assim está eu, está você. Nós não temos condição de pagar pelos nossos pecados. O fato é que devemos reconhecer isto. O ser humano deve reconhecer que ele não consegue pagar pelos seus pecados. Não importa o tamanho, o nível, se grande, se pequeno, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não consegue pagar. Porque o salário do pecado é a morte, louvado seja o nome do Senhor. E bom quando reconhecemos isso, porque clamamos por misericórdia divina. Tem uma história que o Senhor conta de um homem que devia, não sei se 10 mil denários para o seu senhor, e o Senhor perdoa toda a dívida dele, porque ele reclama e diz: Senhor, perdoa, eu tenho que pagar, perdoe minha dívida. E o Senhor perdoa o senhor daquele homem. Aquele homem vai até um conservo dele, que devia 100 moedas, e diz: paga o que me deve. E o moço, não tendo com quem pagar, cai de joelho e fala: perdoa minha dívida. Ele fala: não perdoa, e coloca aquele moço na prisão para ficar lá até que pague tudo que ele deve. E aquele senhor, conhecendo e sabendo, alguém chegou àquele senhor e falou assim: olha, sabe aquele moço que você perdoou toda a dívida, aquele servo seu que o senhor perdoou toda a dívida dele? Pois então ele fez diferente com um conservo seu, com um servo dele, que devia uma mixariazinha para ele, ele não perdoou. Então aquele moço, o Senhor mandou que trouxesse aquele servo novamente e falou para ele: eu perdoei uma grande dívida que tu devias e tu não conseguiu perdoar uma dívida menor? E diz o texto que aquele Senhor mandou aquele moço para a prisão. Em outras palavras, irmãos, o ser humano deve a Deus uma dívida imensamente absurda. Louvado seja o nome do Senhor. A gente fica pensando qual é a dimensão, qual o valor que deveria ser pago pelo pecado do homem. O mundo se questiona e pergunta assim: mas é justo Deus mandar um ser humano para o inferno eternamente só porque ele pecou? Só por causa do pecado? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja usa responder essa pergunta: é justo o ser humano ir para o inferno eternamente só por causa do pecado dele? O pecado sempre foi uma desonra a Deus. O pecado sempre foi como sendo roubar de Deus, tomar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, Deus dá algumas diretrizes para Adão e Eva e diz: apenas de uma árvore, sobre esta árvore do bem e do mal não comerás, no dia que dela comer, certamente morrerás. E diz o texto que ela começou a desejar daquele fruto, porque viu que era agradável para dar, apto para dar discernimento. O pecado aconteceu quando Eva decidiu satisfazer os seus desejos, desonrando e desobedecendo a Deus. Em outras palavras, toda vez que pecamos, estamos dizendo para Deus e para o mundo que o que importa sou eu, que o que importa é os meus desejos e não obedecer a Deus. Porém, o obedecer a Deus para o universo é de um valor grandissimamente, é de um valor absurdo. Quando o homem obedece a Deus, quando o homem volta-se para Deus, quando o homem está em obediência a Deus, é como se todo o universo conspirasse e entendesse. Como está escrito: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Em outro lugar está escrito que quando o pecador se arrepende, os anjos do céu fazem uma festa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a obediência do homem a Deus tem um valor imenso, tem um valor grandioso, é da honra a Deus, da louvor a Deus quando o homem vive a obediência. Mas todo pecado é desonrar a Deus, todo pecado que é desobedecer a Deus é como se tomasse a glória de Deus e colocasse sobre ele, dizendo: eu sou maior, sou mais importante, o meu desejo precisa ser feito. Então o salário do pecado se dá essa grandiosidade. Deus cobra o bem que o homem deixou de fazer. Se obedece, o bem é imensamente glorioso, é imensamente grandioso para Deus, para o universo, para toda a humanidade. Quando o homem desobedece, ele deixou de render a Deus o bem grandioso. Então o salário do pecado é a morte, porque Deus cobra do ser humano o que ele deixou de doar. Por isso é morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês irmãos entenderam, se ficou muito claro? Mas um ponto em comum entre esses dois devedores é
que nenhum deles tinha condição de pagar a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que alguém abrisse Romanos capítulo 6, versículo 23. Só um texto. Romanos capítulo 6, versículo 23. Isaac é rápido. Romanos capítulo 6. Verso 23, pode ler? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nenhum homem tem condição de pagar pelos seus pecados. Um ponto comum entre esses dois devedores é que eles não tendo com o que pagar. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, na presença, na casa de Simão, estava ali o Senhor misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Era a oportunidade adequada, ideal para que Simão reconhecesse que era pecador. Era a oportunidade ideal para que Simão clamasse e pedisse perdão pelos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Um outro ponto em comum na história dos dois é que, não tendo eles com que pagar, diz o texto que ambos foram perdoados. Louvado seja o nome de Jesus. Ambos foram perdoados. Tanto aquele que devia muito, quanto aquele que devia menos, ambos foram perdoados. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O texto relata e diz que todos os homens podem por Deus serem perdoados se buscar o perdão, se buscar arrependimento, certamente. Com exceção de um ou outro que diz que há pecados que são para a morte. Diz acerca de Judas no texto sagrado que ele, buscando ocasião para se arrepender, não achou em teu coração e não se arrependeu. Porém, todos os homens, em detrimento do pecado, se grande, se pequeno, pode alcançar o perdão de Deus, pode receber de Deus o perdão, tem possibilidade de receber o perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Quando Jesus Cristo veio à terra, o único objetivo dele era salvar os pecadores, era trazer de volta a Deus o homem que havia sido perdido, que estava separado de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diz o texto que os dois não tendo com quem pagar, o credor perdoou a ambos. Como é glorioso, irmãos. Eu comecei aqui nessa aula dizendo, enquanto eu li esse texto, eu lembrei de quando o Senhor me perdoou. Eu acho que não tem palavra mais prazerosa de alguém que reconhece que é pecador, de alguém que reconhece que está em dívida com Deus, ou sei lá quem, quando o seu credor chega para ele e fala assim, está perdoado. Em relação ao homem e a Deus, quando o Senhor chega a ele e fala assim, os teus pecados te são perdoados. Eu acho que isso deve ser o dia mais glorioso da vida daquele que, reconhecendo que é pecador, que entendendo os seus pecados, que vendo o mal que há no seu coração, e de repente está na presença de Deus e o Senhor fala para ele assim, os teus pecados te são perdoados. Tem uma história na Bíblia Sagrada, acho que está em Mateus capítulo 8, se não me engano, eu não lembro o verso, que diz o texto que o Senhor está na sua casa em Cafarnaum e 4 amigos traz um homem paralítico. E ao chegar na casa onde o Senhor estava lotada aquela casa. E os homens, tentando colocar o homem na presença de Jesus para ser curado, eles subiram no telhado da casa, abriram o telhado da casa e desceram o homem na presença de Jesus. Mateus relata e diz, e o Senhor, vendo eles, disse ao homem que estava doente, os teus pecados te são perdoados. Um outro evangelho, se não me engano, Lucas, ele escreve dizendo que Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse ao paralítico, os teus pecados te são perdoados. Tanto nesse texto que nós lemos, que estamos lendo aqui, que estamos comentando hoje, quando o Senhor perdoa os pecados da mulher e fala para aquela mulher, os teus pecados te são perdoados, as pessoas começam a razoar em seus corações, dizendo, quem ele pensa que é para perdoar pecado? Quanto na história daquele paralítico, eu imagino o Senhor olhando para aquele paralítico, e certamente os homens trouxeram aquele paralítico ali, esperando que ele fosse restaurado da sua paralisia, que ele fosse curado literalmente.
Mas a primeira coisa que o Senhor fala àquele homem é: os teus pecados te são perdoados. É como se Deus sabe literalmente que o mais importante para a humanidade é o perdão dos pecados dele. É a aceitação de Deus, é a comunhão novamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a doença física, irmão, ela vem, vai, e uma certeza que nós seres humanos temos é que um dia vamos passar dessa vida. Enquanto estivermos nesse corpo, esse corpo vai se degradando, vai se corrompendo, isso é meio que natural. Nós esperamos que o Senhor voltará e arrebatará o povo, e alguns dos cristãos não morrerão, certamente, louvado seja o nome de Jesus. Porém, eu não digo que o Senhor voltará daqui a 10 anos e eu estarei aqui, porque se eu esperar, eu vi uma vez um pregador falar o seguinte, que eu não vou morrer, porque eu seria arrebatado. Seria glorioso, mas sempre que eu ouço essa frase dessa forma, eu entendo, parece que o irmão está com medo da morte. A morte diz que é o nosso último inimigo, louvado seja o nome do Senhor, e temos que vencê-la. E só a maneira de vencer, manifestando a fé em Cristo Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Então a doença do corpo, certamente, não é o maior milagre do Senhor nas nossas vidas. O maior milagre do Senhor em nossas vidas é o perdão de nossas culpas, de nossos pecados, louvado seja o nome de Jesus. Lembro de uma história que aconteceu comigo, e há uns 12, 13, 14 anos, ainda na igreja que eu estava, na Assembleia de Deus, e tinha um pastor, hoje mora em Sergipe, e nós fomos visitar um moço que não era crente, que não conhecia a fé evangélica ainda. Esse moço tinha sido acometido de um derrame e estava paralisado, a metade do corpo dele estava paralisado, já tinha acho que entre 50 e 60 anos, eu me recordo exatamente a idade dele. E quando nós estávamos visitando ele, o pastor orou por ele, nós pregamos um dia, foi a segunda vez, terceira vez, quarta vez, enfim, uma das nossas visitas, aquele moço recebeu Jesus Cristo como Salvador. Mesmo naquele estado, ele recebeu Jesus como Salvador. E as pessoas contaram que ele ficou muito feliz e alegre de saber que Deus o perdoou os pecados dele. E passou uma semana, 2 semanas depois, aquele moço veio e, de fato, faleceu. Então toda a igreja entendeu, é como se entendesse o propósito de Deus. Aquele moço teve a oportunidade de ouvir o Evangelho enquanto estava à beira da morte e aceitou Cristo como Salvador. E ele conseguia falar, e depois que ele se converteu, a gente ia visitar ele e conversava em relação a algumas coisas que aconteceu com ele, que acontecia, sonhos e visões que ele estava tendo, e a alegria que ele tinha no Senhor. A igreja ficou muito feliz de saber que ele se converteu a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço a história de um moço que também estava numa situação doente, não dá para lembrar exatamente a história como foi exatamente, mas uma irmã pregou para ele, orou por ele, aquele moço se converteu naquele estado horrível de doença, e depois de uns dias também veio a falecer, e a mulher dele, ou algum parente dele, veio trazer a notícia que a irmã que havia pregado para ele. Ele falou: sabe, fulano, ele acabou de partir para o Senhor. E aquela mulher que pregou para aquele moço, que orou por ele, que ministrou, que levou o perdão de Deus a ele, né? Porque ele aceitou Jesus enquanto ela pregava, ela se entristeceu por um pouco e falou: poxa, que pena, né, que Jesus não curou. E a mulher que estava contando a história disse: não, ele está muito feliz. Ele disse que nunca tinha tido uma vida que estava tendo, mesmo doente, à beira da morte. Quando ele se converte, ele disse que é como se o maior milagre foi o perdão que Deus deu a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse caso, irmão, como é bom reconhecer a oportunidade que Deus dá. Como é bom reconhecer a oportunidade que Deus dá à humanidade hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava na casa de Simão. Ele poderia abrir os seus olhos e reconhecer que o Senhor estava ali. Aquele que podia perdoar os pecados deles estava ali. Ele podia prostrar de joelhos e pedir perdão pelos seus pecados. Mas ele questiona sobre se o Senhor é profeta ou não. Ele questiona sobre se é digno que uma mulher pecadora unja os pés de Jesus ou não. Nós temos que despertar em nossos corações a oportunidade que nos é dada, louvado seja o nome do Senhor, de saber quando o Senhor está presente em nossas vidas, quando o Senhor está em nosso lar, quando o Senhor está em nossa casa, quando o Senhor está presente, louvado seja o nome de Jesus, e sentir a presença dele, ser grato porque ele nos aceitou, louvado seja o nome de Jesus. O maior pecado de fato é o maior milagre de fato é o perdão de pecados. Às vezes eu penso que algumas curas que o Senhor fez, que o Senhor operou, foi apenas para dar testemunho para outros que estavam próximos.
Alguns ministros de cura defendem que a cura é como sendo um meio para que o Senhor justifique o Evangelho, para que o Senhor tente convencer outras pessoas. A cura do corpo físico não é um fim em si mesmo. No capítulo 8 de Mateus, no caso daquele homem que o Senhor perdoa os pecados dele, as pessoas começam também a se questionar em seus corações, dizendo quem ele é para perdoar pecados. Só pode perdoar pecado um só, que é Deus. E Jesus, olhando para aquele moço, para aquele povo que estava ali, para aqueles fariseus que estavam ali, para aqueles doutores que estavam ali, disse àquele homem: para que vós saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, eu te digo, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. E aquele moço se levantou curado. Uma das coisas que eu acho lindo é que a dúvida daquelas pessoas, o questionamento daqueles outros, trouxe cura àquele homem que estava paralítico. Em outros lugares, quando o Senhor visita no templo de Betesda um homem e pergunta para ele: quer ser curado? E o moço, não conhecendo o Senhor, não conhecendo Jesus, Jesus diz para ele: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E diz o texto que era sábado. E quando o homem está indo para a tua casa, levando a sua cama, as pessoas perguntam: ei, não é lícito levar a cama, hoje é sábado, não é lícito, não pode carregar a cama, hoje é sábado. E aquele moço, aquele que diz, aquele que me curou, aquele que disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, aquele que me curou disse para eu levar a minha cama. Se é sábado, não sei, mas uma vez que eu estou curado, eu tenho que obedecer a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas das curas que o Senhor fez quando ele andou pela terra em Jerusalém foi apenas para testemunhar para aquele povo que não acreditava que Cristo era o Salvador, que não acreditava que Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória, deixa eu só conferir a hora, irmão. Verso 42. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes a ambos, e disse o Senhor: pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E Jesus, voltando para a mulher, verso 44, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste óculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Jesus à mulher: os teus pecados te são perdoados. Acho que isso é o que eu sempre falo, uma frase em relação: quando eu entrar no céu, irmão, a gente tem essa esperança, a gente crê em Jesus Cristo. Quando eu entrar no céu, eu espero ouvir do meu Senhor: bem-vindo, meu bom e fiel servo, louvado seja o nome do Senhor. Mas enquanto eu estou aqui na terra, irmão, ouvi a voz do Senhor falando: os teus pecados te são perdoados, você foi aceito em Deus, você agora é filho de Deus, você agora é participante da família do Senhor. Isto é algo maravilhoso, irmão. É algo que precisamos compreender melhor, entender melhor. É algo que devemos ser gratos, porque assim como esses dois, nós não temos condição de pagar pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Nós éramos eternos devedores a Deus, sem esperança na terra. O que nos esperava era a morte, como está escrito aos filhos da desobediência. Tem um texto que eu sempre cito que fala assim: ai de ti quando resvalar o seu pé. Aqueles que vivem sem Deus na terra, aqueles que vivem sem reconhecer que é pecador, sem buscar a misericórdia do Senhor, sem reconhecer a oportunidade enquanto está aqui na terra, aqueles que visitam muitas vezes a nós outros, as igrejas, nossas igrejas, e não se converte, não aceita, não se rende. Às vezes eu fico até triste em falar para eles, às vezes: ai de ti quando resvalar o seu pé, ai de ti quando estiver na presença do grande juiz de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não reconheceste a oportunidade que teve, porque não reconheceste que é de fato pecador, devedor altíssimo, que somente o Senhor poderia perdoar os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino a alegria daquela mulher quando o Senhor disse a ela: por isso te digo, mulher, perdoados te são os teus pecados.
Agora imagine, irmãos, naquela casa havia mais pessoas, certamente mais convidados de Simão e muitos outros ali, certamente. E todos eles, quando o Senhor fala isso para a mulher, começa a questionar em seu coração e dizer que ele pensa que é para perdoar pecados. Temos que reconhecer a nossa oportunidade. Hoje há um costume das pessoas, dos não crentes, falar acerca dos pastores, da igreja, de alguém que está ministrando. As pessoas têm um costume de falar assim: depois que peca, agora diz que é crente. Verdade. Não está mentindo, de fato. Porque todo homem peca. O fato de uns pecar mais e outro pecar menos, todo homem peca. A diferença é reconhecer a oportunidade que lhe é oferecida. A Bíblia declara que o Evangelho a palavra Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Quando o menino nasce, diz o texto que os anjos vieram, os pastores estáveis, os anjos diziam: trago a vós boas novas de salvação, boas notícias para vós. E alguém pergunta: que boa nova é esta? Basicamente isso: alguém morreu pelos nossos pecados, alguém pagou para nos resgatar para Deus novamente, porque nós não podíamos pagar por eles, porque nós estávamos sentenciados à morte eterna. Estamos como se dissesse: ai de nós quando daqui sair. Mas a boa notícia do Evangelho é: alguém pagou pelos seus pecados, alguém morreu por você. E quem é esse alguém? O próprio Deus, o Filho de Deus que desceu do céu. O próprio Deus decidiu nos resgatar de volta para Ele. E louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. No verso 50, para concluir, irmão, o Senhor diz àquela mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. Ainda que na parábola do credor, o Senhor não fala da fé daqueles dois credores. O Senhor está contando uma história aparentemente natural de um credor e dois devedores. O Senhor não fala da fé dos devedores. O fato daqueles devedores não ter com quem pagar, aquele credor sendo compassivo para com eles, perdoa-lhe a dívida. Porém, na história, enquanto Jesus está na casa de Simão, o Senhor olha para aquela mulher e fala: tua fé te salvou, vai em paz. E nós sabemos que só há uma moeda em troca do nosso perdão: a nossa fé em Deus. Se alguém me pergunta o que eu tenho que fazer para receber de Deus o perdão, manifeste a fé nele, creia, confie em Jesus Cristo, reconheça que é pecador, peça perdão e insista até que o Senhor te perdoe. Louvado seja o nome do Senhor. A fé daquela mulher a salvou. Jesus diz: a salvou de quê? Dos seus pecados. Certamente depois daquele momento ela passou a ter comunhão com Cristo, ela passou a andar com o Senhor, ela tornou-se discípula do Senhor, ela tornou participante da família de Deus. Quanto esse Simão, a Bíblia não relata se de fato se converteu ou se não. Nós vamos encontrar pelo menos 4 textos de cada evangelho de história de uma mulher que ungiu a Jesus. João trata a história em Betânia quando Maria unge a cabeça de Jesus. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, se não me engano, trata a história de Simão o leproso, também da cidade de Betânia, que uma mulher quebra um vaso de alabastro e unge a cabeça de Jesus. Porém, Lucas traz uma história que parece não ser nenhuma desses outros 3. O nome de Simão era um nome comum na cidade de Israel na época, do povo entre os judeus na época, era um nome comum entre eles. O nome de Simão era um nome comum. E essa história parece literalmente ser uma parte desses outros 2. O texto não relata que esse Simão era o mesmo Simão leproso. O texto relata que esse era o Simão o fariseu. Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto é muito rico. Peço que a igreja medite nesta palavra, nessa história desses 2 pecadores que não tinham, desses 2 devedores que não tinham com quem pagar e tiveram a sua dívida perdoada. Assim somos nós, seres humanos, não temos com quem pagar os nossos pecados diante de Deus. Eu não sei se é a experiência dos irmãos, mas a minha experiência pessoal. Nos primeiros anos de cristão, 1, 2 anos de crente, eu tinha no meu coração uma dúvida tremenda. Eu olhava, sempre que eu olhava para dentro de mim, não importa o que eu fazia, se eu lia, se eu estudava, se eu orava, é como se eu não conseguisse parar de pecar.
E eu não sabia se essa é a experiência dos irmãos. E conversando com os irmãos falavam assim: é normal, Dorival, isso aí. Né? Os homens não conseguem parar de pecar, ele peca todo dia. Mas a minha consciência me acusava constantemente. E eu busquei, incessantemente falei: isso não pode ser o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não pode ser isso, a ponto de eu não conseguir parar de pecar. E por mais que eu orasse, por mais que eu lia, depois eu entendi o porquê. Quando eu me converto a Cristo, meu coração nasce para Cristo de uma maneira tal, e a gente chamamos do primeiro amor. Eu queria viver para Cristo. Mas depois eu ouvi muitos hinos e mensagens, e as mensagens, todas elas me mandavam para o ego, para o egoísmo, dizendo que eu tinha que buscar os meus sonhos, os meus projetos. Novamente, meu coração se apegou ao eu novamente. E eu comecei a viver para mim mesmo, aparentemente. E o fato do meu coração estar em mim mesmo, eu comecei a sentir o meu pecado de maneira tremenda, não importa o que eu fizesse. Eu disse nos primeiros 2 anos de crente, porque foi aí que, de tanto buscar ao Senhor, falando isso não pode ser o poder do Evangelho, foi que me dei conta de que o Evangelho é uma negação do eu, é negar-se a nós mesmos, é viver para um fim maior, a saber, para a glória de Deus e para Deus. Então eu voltei o meu coração para o ponto certo, para Deus, louvado seja o nome de Jesus. E neste ponto eu percebi algo. E agora, vivendo com o meu coração apenas para Deus, servindo e amando, eu percebo todas as vezes que eu peco. Todas as vezes que eu cometo o pecado, eu percebo exatamente no ato que eu pequei. Eu costumo falar que cada pecado você, antes de cometer o pecado, você tem que mudar primeiro o teu coração para o erro. Todo pecado é um benefício próprio em algum grau. Toda mentira para se livrar de alguma afronta. Todo pecado é tentar levar uma vantagem própria. Então eu comecei a me ver literalmente no ponto exato que eu pequei. E cada vez que isso acontecia, a minha consciência me acusava e eu ia para o joelho e orava 1 dia, 2 dias, até saber que Deus me perdoou. É como se eu não consigo viver com o meu coração me acusando, com a minha consciência me acusando de pecado. É como se eu entendesse claramente, eu sei exatamente o momento que eu peco. João fala assim: filhinho, se pecares, terás um advogado. E Jesus Cristo, homem, declara esse se pecares, dá a entender em tempos, e não a consciência te acusando constantemente, como se vivesse pecado, como se andasse em pecado, como se não conseguisse parar de pecar. Mas a minha experiência normal hoje é, cada vez que eu peco, eu vou ao Senhor e peço perdão a Deus, até saber que Ele me perdoou. Louvado seja o nome do Senhor. E cada vez que eu sinto o perdão de Deus, eu sou grato, eu louvo e eu adoro, porque o Senhor sempre está disposto a perdoar os pecadores que se arrependem em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Até aqui o Senhor nos guiou, irmão. Para agradecer essa rica e gloriosa oportunidade que é de falar o Evangelho do nosso Deus, de ministrar a palavra do Senhor. É um grande privilégio falar do Evangelho. O Evangelho é a ciência mais alta, mais gloriosa. Eu costumo falar que não tem nenhuma outra ciência, nenhuma outra sabedoria que eu mais falar do que o Evangelho do meu Deus. Amém, irmãos? Quero passar o microfone aqui à de direita e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe nosso irmão Dorival por esta palavra, esse ensinamento, que venhamos sermos reconhecedores que Cristo é o nosso meio, está no centro e estamos no centro dele para queremos sermos perdoados, em nome de Jesus, amém? Nos coloque de pés, em nome do Senhor Jesus. À noite estaremos aqui adorando ao Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que os irmãos que estão acompanhando, quero dizer que a igreja já está aberta, os irmãos possam ouvir. Louvado seja Deus. Se alguém ainda não sabe, mas nós já estamos tendo culto presencial. Louvado seja Deus. Que à noite nós possamos vir à casa do Senhor para adorar e bendizer o seu santo nome. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Graças te damos, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos, Senhor, na tua presença, nesta manhã gloriosa, no qual tu preparaste para nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados em nosso meio. Obrigado, meu Deus, que sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso para aqueles, ó Pai, que buscam o perdão, para aqueles que buscam, meu Deus, em Ti, ó Pai, Tuas misericórdias. Meu Deus, eu clamo a Ti nesta manhã. Agradeço, meu Deus, por esta palavra em nossos corações. Espírito Santo de Deus, visita, meu Deus, também a cada lar, a cada família que estão nos seus lares, ó Deus. Ó Senhor, onde houver enfermidade, que o Teu Espírito Santo possa visitar neste momento, Senhor. Ó Senhor, apresento mais uma vez o Teu servo, pastor Wilton, Pai. Toma, meu Deus, em Tuas mãos o Teu filho, Pai. Toma, meu Deus, em Tuas mãos, ó Pai, passa, Senhor, o bálsamo. Acalma, meu Deus, a dor, cesse, meu Deus, a dor, a enfermidade. Meu Deus, também outros, ó Pai, no qual, Senhor, estão passando por enfermidade. Outros que estão, meu Deus, nos leitos dos hospitais. Ó Senhor, muitas das vezes respirando pela ajuda de aparelhos. Muitas das vezes desenganados dos médicos, Pai. Mas sabemos que o Senhor vai além da medicina. Sabemos, meu Deus, que o Senhor vai além, ó Deus, do nosso entendimento. Pai, onde, meu Deus, as mãos dos médicos não alcançam, o Senhor possa, meu Deus, operar maravilha no meio de cada um, Senhor, porque sabemos que as coisas para Ti são possíveis. Meu Deus, eu clamo, meu Deus, ao Senhor. Nos dê, meu Deus, um dia abençoado, Senhor, em Tua presença. Nos dá, meu Deus, o renovo. Nos dá, meu Deus, o ânimo. Tira, Senhor Jesus, toda sonolência. Tira, meu Deus, toda a frieza da Tua igreja, Pai, do Teu povo, Espírito Santo. Porque, meu Deus, tem se corrompido, Pai. Muitas das vezes tem se acostumado, Senhor, nos seus comodismos. Mas nós sabemos que não há tempo de cochearmos em dois pensamentos, ó Pai. Ainda, meu Deus amado, Deus querido, que venhamos, Senhor, que as coisas estão difíceis, que as coisas não estão fáceis, ó Pai, mas até aqui o Senhor nos ajudou, mas até aqui o Senhor nos sustentou e tem nos dado graça, tem nos dado vitória. Oh Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, meu Deus, e que à noite possamos, Senhor, estarmos, meu Deus, na Tua presença, porque verdadeiramente queremos sermos gratos a Ti, que venhamos sermos, meu Deus, gratos ao Senhor, pelo que o Senhor é nas nossas vidas. Pai querido, Pai eterno, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, esses que estão acompanhando, ó Pai, pela esta transmissão, também toca nos corações, ó Deus, liberta, transforma, restaura, cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, dá força, Senhor, dá força, dá vigor, meu Pai, que venham ser como os águias, renovarão as suas forças aqueles que esperam em Ti. Oh, com certeza renovaremos em Ti, ó Pai, as nossas forças, porque o Senhor, aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai querido, Pai eterno, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, amém, e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Seu Santo Espírito estejam conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos nossa voz possam dizer amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.